noite, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua companhia. Nesta quinta-feira, a gente recebe aqui no palco os maiores sucessos dos musicais da Broadway. E tem também os vídeos do João. O que a gente vai ver hoje, João? Imagina, dona Anne, a mulher. Imagina que chega aqui em casa. Você gosta de se contorcer assim? Ou você tem essa flexibilidade ou não, dona Anne? Não sei o que eu respondo, João. Olha aí, vê se é parecido assim. Nossa, mas aí não, né, João? Não tem como. Tem a mulher elástica, tem outros vídeos na minha famosa coleção dos vídeos do João. É isso, dona Anne. E para começar, hoje a gente vai receber um convidado especial aqui pro Desbravadores do Planeta. E ele foi conhecer o lugar, a construção mais alta do mundo. Onde será essa construção mais alta? Apresenta nosso convidado, João. Imagina um cara de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, é o meu parceiro já aqui no Desbravadores, o Rezi Júnior. Ele tem 10 anos de carreira, já viajou em mais de 40 países. Ele é fotógrafo e explorador. O cara foi pro Chile, no deserto do Atacama, pra ver o quê? Planeta, buraco negro, descobrir tudo isso no Chile. Rezi Júnior aqui. Fala, Rezi. Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado. Eu fiquei pensando, a construção mais alta do planeta, no meio de um deserto, só podia realmente para ser um observatório, né, Regis? É isso mesmo, Anne. Boa noite, pessoal. Pode ficar aqui mais pertinho da gente, Regis. A gente não morde, não, tá? Pode ficar aqui. Eu fui visitar... Quando que você foi para visitar esse observatório? Faz 20 dias. 20 dias. 20 dias atrás, eu visitei o maior projeto astronômico do planeta. Fica ali no deserto do Atacama, né? Chama Projeto ALMA, que significa Atacama Large Millimeter Array. E aí, é isso aí a vista que a gente tem do lugar, né, Regis? Isso mesmo. Esses são os telescópios que ficam situados a 5.000 metros de altitude, ali no deserto do Atacama. É o deserto mais árido do mundo, né? Inclusive, foi este o motivo que os países do projeto escolheram o Atacama para colocar o projeto em funcionamento. Tá mais perto do céu, né? Só de olhar esse deserto já me dá uma sede do cão aqui, meu puta. É tudo muito seco, parece que está ali na superfície da Lua, João. É uma região desértica, muito seco, tem bastante lagunas de sal, como a gente pode ver aí, que passam ali no meio do deserto, né? É maravilhoso. Tão próximo do Brasil e tão distinto e tão diferente, né? E por ser tão alto, imagino eu, a dificuldade para respirar também no lugar desses, né, Regis? Sim, o Projeto ALMA está localizado a 5.000 metros de altitude, né? A base alta dele. Então, assim, é pouco oxigênio. Então, a gente vai ver nas imagens, a gente precisa de oxigênio para poder fazer o acesso no complexo dos telescópios. Para chegar aí, como que faz? Vai até Santiago? Vai até onde? Isso, Anne. Um avião de São Paulo, Santiago, Calama, e Calama 1h30 de carro até São Pedro do Atacama. Até São Pedro do Atacama. Isso. E aí, chegando lá, o que mais te impressionou? A gente vê que as imagens realmente do meio do deserto, mas você foi para esse lugar para visitar esse observatório. O que você pôde fazer, observar nesse observatório? O que te chamou mais atenção? Anne, é impressionante, a gente sempre vê na internet, nas notícias, né, João? Como, às vezes, novidades das galáxias, dos planetas, mas a gente se pergunta como eles descobrem, né, estes fenômenos do universo. E foi justamente isso que eu fui fazer ali no Atacama, descobrir como eles fazem essas descobertas. E esse observatório que você foi visitar, ele é público, ele é militar, como é que funciona? O ALMA, João, é um projeto
que engloba 21 países com contribuição do Chile, né, fazendo ali 22 países contribuintes. É um projeto astronômico, né, em cooperação desses países para fazer pesquisas científicas do universo. Entendi. Qualquer um pode fazer esse tipo de visitação ou não, Regis? Antes da pandemia, tinha algumas datas disponíveis para visita ao público. Calma aí, volta a isso. O que você está fazendo ali deitado? É no médico que você foi ou foi no observatório? Isso aí é na Policlínica. Eu cheguei na base ali, a base fica a 2.600 metros, né? E eu tive que fazer ali batimentos cardíacos, né? Pressão, oxigenação, para poder fazer a visita do Complexo 2, que fica acima de 5.000 metros de altitude. Então, fiz uma bateria de exames, assinei um formulário de responsabilidade para eles liberar a minha visita nos telescópios. Então tem uma certa dificuldade, que tem que fazer toda uma preparação física para você chegar até lá. Então não é só ir lá, o cara vai passear como se estivesse indo no shopping, mas não, é para eu não assistir, conhecer o universo todo, você precisa se preparar antes. Sim, não uma preparação física específica, mas você tem que estar bem de saúde para poder submeter a esse clima de altitude elevada, né? E antes, você estava falando que antes da pandemia era possível visitar, qualquer um podia visitar. Depois da pandemia isso mudou. Sim, algumas universidades, escolas poderiam fazer a visita agendada, né, com tempo de antecedência, mas agora eles cortaram justamente por causa da pandemia, eles ainda não reativaram o centro de visita novamente. Então, por enquanto, ninguém consegue, a não ser o pessoal que trabalha lá dentro. Agora, a pessoa podia ir para o Nordeste, né, aproveitar as férias na praia. Não, foi para o Atacama, nessa altura, com dificuldade até para respirar. E valeu a pena mesmo assim, Regis? Muito a pena, Anne. Você vai ver nas imagens, é incrível. Parece que eu estava em um filme científico. É maravilhoso. Então conta pra gente, o que você pôde observar dentro desse projeto ALMA? Acompanhado do engenheiro e astrônomo Danilo, a gente iniciou, depois da base, a gente iniciou a subida lá para as antenas. Então a gente chegou no complexo de antena com oxigênio, né? É obrigatório o uso de oxigênio para fazer a caminhada ali nas antenas, porque a gente está ali uma altitude de 5.000 metros. O Regis, você tem alguma ideia de quanto custa essas antenas? Quanto custa essa estrutura? João, o projeto ALMA está orçado em mais de $1,5 bilhão de dólares. Meu Deus. Sim, é um projeto bilionário, né? A gente pode falar bilionário, que contém 66 antenas, né? Então, cada antena dessa, claro que ela tem um valor específico ali, mas cada antena dessa tem dentro 10 sensores. E cada sensor custa mais de R$1 milhão. E são todas, são de países diferentes? Quem banca esse esquema todo? 21 países, né? São 21. países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Taiwan e o Chile como contribuição. Então, o Chile, ele cedeu o local e ele é o contribuidor do projeto ALMA. O Brasil também participa desse projeto? Infelizmente, não. Parece que já participou uma época, mas não está mais dentro do projeto. E por que no Chile? Tem algum motivo eles montarem essa base no Chile? Sim. Quando a gente fala de astronomia, a gente precisa... observação, nada mais é que observação, né? E um dos grandes inimigos da astronomia é o oxigênio. Então, quanto menos oxigênio, melhor para observar o céu. Então, eles escolheram o deserto do Atacama justamente por ser um ambiente seco e alto. E longe também de grandes metrópoles, acredito eu também, Exatamente. né, Regis? Pouca luz. Exatamente. Mas aí a gente vai falar daqui a pouco uma curiosidade muito interessante aí. Ah, é? Sim. E aí, ali você entrando, então, com oxigênio nas costas? Exato. A gente só podia fazer a caminhada do lado externo com oxigênio. Obrigatório. Este local que a gente entrou é uma sala oxigenada, João. Então, assim que a gente entra, a gente pode retirar o oxigênio para conhecer a sala e o supercomputador do ALMA. Então, nesta sala, fica o supercomputador do ALMA, que controla todas as antenas, todos os telescópios e toda a rede mundial de telescópio. E aí, como é que funciona? Vocês entraram.
ali que você consegue ver tudo que ali onde ficam os telescópios, qual que é a função da antena, do telescópio nisso tudo? Porque para você conseguir ver o que está fora do planeta Terra, você precisa do telescópio, precisa da antena. Qual que é a necessidade de cada um desses objetos aí? O rádio, na verdade, esta é uma tecnologia moderna, é o radiotelescópio, né? O radiotelescópio ele é diferente da astronomia clássica. A astronomia clássica, para exemplificar, a cortina de observação seria só 3 meses durante o ano, né? Na astronomia moderna, que é o projeto ALMA, as antenas, os telescópios podem funcionar 24 horas por dia. Inclusive, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa visita foi que os telescópios, os radiotelescópios, eles funcionam durante o dia. Sim, a luz solar não é um problema. Então, isso foi impressionante. Eles estão funcionando ali 24 horas por dia. 24 horas. Então não interfere, você pode fazer observação tanto durante o dia como durante a noite. Tanto durante o dia quanto durante a noite. Isso aí que é o radiotelescópio? Não. Eu tive a sorte, João, eu cheguei no centro para visitar os laboratórios e tinha acabado de chegar um sensor de uma das antenas. Este sensor estava vindo de Taiwan, foi construído em Taiwan, então ele chegou ali para o engenheiro fazer a manutenção antes de acoplar ele dentro da antena. Lembrando que eu tinha acabado de falar, cada antena, cada telescópio, possui 10 sensores deste que vocês estão vendo nas imagens. Você ficou quanto tempo no observatório? A gente ficou 4 horas no observatório na parte alta e um dia todo ali em todo o complexo. A gente visitou também a oficina, né, do Projeto ALMA. Olha o tamanho do galpão que eles fazem a manutenção dos telescópios. É gigante. Nossa. Você se sente uma formiguinha ali dentro. E eu tive a oportunidade de falar com o mecânico, então ele... achando que o sensor era o telescópio, olha o tamanho do brinquedo. Isso é o telescópio, né? Um telescópio. E sabe quantos quilos ele pesa, João? Pesa 100 toneladas cada telescópio. Achei que o telescópio nesse caso, dizem que tamanho não é documento, nesse caso, tamanho é documento sim, porque olha o tamanho desse negócio para ser eficiente, né? Exato. E cada caminhão que transporta os radiotelescópios para a base também pesam 100 toneladas. Nossa. Então, cada transporte, eles estão transportando aí 200 toneladas. Agora, nesse observatório, no ALMA, já foram feitas várias descobertas. E aí, para falar um pouquinho sobre essas descobertas do Observatório ALMA, a gente quer convidar para se juntar aqui a nós, ao nosso time, o astrônomo Roberto Costa, que é gaúcho de Cruz Alta, tem 41 anos de carreira já, 35 anos na USP, professor do Departamento de Astronomia da USP. Professor, muito obrigada, seja bem-vindo, viu? Que bom ter você aqui para tirar essas dúvidas com a gente, porque a gente não tem noção da importância do trabalho de um astrônomo. E aí eu queria que você começasse explicando justamente o que faz, de fato, um astrônomo, onde exatamente ele atua. É aquele cara que sempre fica olhando para o céu o tempo todo ou não? O astrônomo é o pesquisador que usa o céu como um laboratório. O astrônomo usa as estrelas, as galáxias, enfim, os fenômenos que estão lá em cima, acima da atmosfera, para entender como é que a natureza funciona, entender fenômenos que não existem aqui na Terra. Por exemplo, como é que o Sol produz a sua energia, como as galáxias giram, como se forma um buraco negro. Para saber tudo isso, é preciso estudar astronomia. Essa é, então, uma área da ciência, é uma irmã da física, né? Não deixa de ser física aplicada. E essa é a atividade do astrônomo, é usar o céu como um laboratório. Muita gente não sabe a diferença, professor, de astronomia para astrologia. Porque tem é uma coisa bem popular no Brasil hoje, a questão dos signos, tudo. Explica para a galera um pouco qual que é a diferença. E se tem a ver ou se nem tem nada a ver? Não tem nada a ver. A astronomia, como eu acabei de falar para a Anne, é uma ciência exata, uma prima irmã da física que estuda o céu, descreve o céu. A astrologia é uma velha crença, eu respeito. Eu acho que crenças pessoais a gente tem que acreditar. Eu não vou dizer que time você torce, isso é uma convicção pessoal sua. Acreditar ou não acreditar em astrologia é o papel de cada um. Se eu acredito,
Não sou ligado em superstições da Idade do Bronze, desculpa. Professor Roberto já tem mais de 200 publicações científicas. E aí eu te pergunto, a importância desse observatório como alma, qual que é a importância para a gente hoje? É, sem dúvida, o maior radioobservatório do mundo. É um empreendimento muito, muito caro, um empreendimento que necessitou um grupo de países, como o Regis acabou de comentar, muitos países juntos, porque é tudo muito caro, e é, sem dúvida, o maior radioobservatório do mundo. Em paralelo com ele, existem os observatórios da faixa ótica, os telescópios, aqueles com espelho, que dá para ver a luz visível. E o que eu achei interessante é que o Regis falou que pode observar tanto durante o dia como durante a noite. A gente tem a sensação sempre, né, que por ser à noite é mais fácil observar as estrelas, os planetas, mas isso dentro da astronomia não tem nada a ver, você pode observar durante o dia. Na faixa visível é exatamente isso, você precisa que o Sol se ponha para que o céu deixe de ser o azul, né, deixe de ter a luz do Sol espalhada, a gente consiga ver as estrelas. Mas na faixa do rádio, não. A faixa do rádio, o ALMA trabalha aí na faixa de centenas de gigahertz, comprimentos de onda de milímetros, por isso que o M de ALMA quer dizer milímetro. É a faixa de comprimento de onda que ele trabalha. E essa faixa aí funciona muito bem de dia. Então, eles têm turnos, os astrônomos trabalham em turno, dia e noite. As coisas só complicam se tiver nuvens, aí tem que parar. Mas esse é o bom do norte do Chile. Lá tem mais de 90% do ano o céu está completamente limpo. Antes do professor Roberto responder aqui para a gente, dar a resposta, eu queria saber do auditório. Gente, vocês acreditam que tem vida fora da Terra ou não? Se tem essa coisa dos alienígenas, existem pessoas ou seres que vivem fora? Vai votar, aí está a maquininha com vocês. Vocês votam sim e 2 não. Aí depois ele vai dar a resposta aqui para a gente, professor Roberto. Vocês acham que existe vida comprovada fora da Terra? Será que tem vida comprovada fora da Terra? A gente vai votando aí 1 para sim e 2 para não, porque aí daqui a pouco o professor vai poder responder para a gente. Vamos lá. Vamos? Então tá bom, já ele responde então. Agora, professor, estrela cadente. Eu já vi várias estrelas cadentes. Todo mundo já viu, né? E já fiz tanto pedido para estrela cadente. Todo mundo já viu. Basta a gente olhar para o céu num lugar escuro, numa noite sem lua, a gente vê aquele risquinho. O que é a estrela cadente? É um pedregulho do tamanho de uma bolinha de gude ou do tamanho de um grão de feijão. Lá na alta atmosfera, 50 quilômetros acima do nível do mar. Entra em alta velocidade, correndo, queima, produz um cilindro de gás quente que dura 2, 3, 4 segundos e some. Aquilo é uma estrela cadente, ou seja, não é uma estrela. É um pedregulho que existe no meio interplanetário que entra e queima completamente na atmosfera da Terra. Tem pergunta do auditório? Alguém tem alguma dúvida aí, queira tirar com o professor? Tem ali? Aqui, aqui na ponta, Tati. Eu gostaria de saber sobre o eclipse. Por que acontece? Existem 2 eclipses, o do Sol e o da Lua. O eclipse do Sol acontece quando a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra. Aí tem uma faixa aqui na Terra que fica na sombra da Lua. Então, essa faixa que fica na sombra da Lua é a faixa do eclipse. Pode ser total, como no caso desse que a gente está vendo aqui, ou parcial. O eclipse lunar é o contrário. É quando a Terra se coloca exatamente entre o Sol e a Lua, então a sombra da Terra é projetada na Lua, o que a gente está vendo aqui agora. Quando isso ocorre, a Lua fica bem escura, numa cor meio castanho avermelhada, porque a luz do Sol é filtrada pela atmosfera da Terra antes de chegar na Lua. Não sei se você sabia, mas a relatividade, aquela do Einstein, foi validada pela primeira vez aqui no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará, em 1919, durante um eclipse solar. Professor, um monte de gente tem aquele medo, fala, putz, se a gente estiver viajando na galáxia e por acaso cair num buraco negro, o que acontece com a gente? Não é buraco, é uma esfera. Esse termo foi inventado meio século depois que um alemão fez as contas para demonstrar que esses bichos existiam. É uma esfera, não é um buraco. Mas o sentido é que, uma vez que alguma coisa, uma pedra, sei lá, caia lá, não sai mais. A velocidade para sair de dentro de um buraco negro teria que ser maior que a velocidade da luz, e isso é fisicamente impossível. Não existe nenhuma velocidade maior que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, esse é um buraco negro. O que chegou lá não sai mais. Esses objetos, por mais que sejam assim contra-intuitivos, você achar que esse negócio existe? Existe sim. Já teve vários que foram identificados,
até fotografados, né? Tem a famosa foto De 2019, de 2019, que demonstra que esses objetos existem mesmo. Aí está a foto. Essa foto foi dificílima de ser obtida. Na verdade, parece um borrãozinho, né? Uma rosca meio desfocada. Está desfocado porque esse objeto é incrivelmente pequeno, é absurdamente pequeno. E foi preciso usar uma técnica, usando o ALMA, que o Regis acabou de mencionar, de apresentar, usando vários radiotelescópios em vários países do mundo, no Chile, na Antártida, olha lá o mapinha, ó, no Chile, na Antártida, na Europa, na América Central, nos Estados Unidos, no Havaí. Cada pontinho vermelho desses é um radiotelescópio. Juntos, eles formaram uma espécie de telescópio do tamanho da Terra. E foi só com esse telescópio do tamanho da Terra que foi possível obter a imagem. Isso aí é um modelo por computador. E o modelo bate com a imagem, aí, ó, o modelo bate com a imagem que foi obtida. Isso validou uma série de teorias importantes da física, a própria relatividade e várias técnicas da astrofísica. Então, foi super importante essa imagem, e apesar de ser muito difícil de ser obtida, da obtenção das imagens em 2016 até a divulgação em 2019, foi preciso 3 anos de processamento de dados para conseguir chegar na imagem. E aí você falou que a esfera negra ela é pequena. O que é pequeno para você, professor? Só para a gente ter uma noção, assim, se a gente pudesse dimensionar esse tamanho pequeno, o que seria essa esfera pequena? Buracos negros? Buracos negros são surpreendentemente pequenos. Os que resultam da evolução das estrelas, eles têm poucos quilômetros de diâmetro. Quilômetros. Já os que resultam da formação das galáxias, como esse do qual foi feita a imagem, são maiores, têm dezenas de milhões de quilômetros. Mas dezenas de milhões de quilômetros parece muito, mas tudo em astronomia é muito grande. Eu sempre gosto de usar uma analogia simples. Imagina que a minha mão aqui, 10 centímetros, seja o diâmetro do Sol. Se esse fosse o diâmetro do Sol, onde é que está a estrela mais próxima? Todo mundo sabe que a gente está gravando esse programa aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo. Onde será que, se esse é o tamanho do Sol, onde está a estrela mais próxima? Será que está lá na Praça da Sé, no aeroporto de Guarulhos, em Santos? Onde será que está? Bom, se esse fosse o tamanho do Sol, a estrela mais próxima estaria em Belém do Pará. As distâncias são muito grandes quando se fala em astronomia. Por isso, 40 milhões de quilômetros parece muito, não é, é pouco. Vamos ver o resultado da galera para ver se tem vida ou não? 61% acha que sim, que tem vida comprovada em outro planeta. Tem mesmo vida comprovada em outro planeta? Não tem, não. Não tem, tem indicações. Tem indicações. Mas estamos longe ainda de comprovar a existência de vida. Tem indicações no sentido de que se sabe que existem planetas com água líquida, água na fase líquida. Não em torno do Sol, mas em torno de outras estrelas. Essa história dos planetas em torno de outras estrelas também é interessante, porque há uma geração atrás, nos anos 90, eu sempre falo para os meus alunos que eu só conhecia 2 planetas em torno de outras estrelas, Vulcano e Tatooine, aqueles da ficção científica. Agora não, agora já tem mais ou menos 5.400 catalogados. Então, nada impede que exista vida fora da Terra. Agora, quando a gente fala vida fora da Terra, o cara já pensa naquele cruzador Klingon voando em cima do prédio da ONU em Nova York. Não, né? Vamos pensar numa bactéria, vamos pensar numa alga. Se isso fosse descoberto, seria fantástico. Tem uma outra coisa que é o seguinte, que agora está na moda, que é o rei do foguete, o Elon Musk, falou que vai levar todo mundo para Marte. Antes, vou perguntar para a turma aqui do auditório, para ver se vocês acham. Você acha que é possível, o dia que não der mais para morar no planeta Terra, todo mundo entrar num foguete e morar em outro planeta? Vocês acham que sim? 1, não, 2. Vamos ver o resultado, depois o professor Roberto pode explicar para a gente. Tem pergunta aí, Tati? Agora eu estou aqui com o seu Ari. Qual é a cor do céu vista de outros planetas? Varia porque a cor do céu está relacionada com a mistura de gás da atmosfera. A atmosfera da Terra é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Mais ou menos 4 partes de nitrogênio para 1 de oxigênio, que produz esse azul que a gente vê. Esse azul nada mais é que parte da luz do Sol refletida na mistura de gases da atmosfera. Se for pegar Marte, por exemplo, que a atmosfera é quase só dióxido de carbono, CO2, é outra cor, é um tom mais amarelado. A gente está vendo na imagem aqui, essa é uma bela selfie feita pelo rover, um dos rovers americanos em Marte. Dá para ver o céu lá no fundo, não é azul,
é uma cor pálido, Cinza, meio cinza, meio amarelado. Em Vênus, por exemplo, o céu é bem amarelo. As Vênus têm atmosfera muito densa, o céu é bem amarelo, um amarelo escuro. Então, a cor do céu vai depender, a cor do céu durante o dia, né? Vai sempre depender da mistura de gases da atmosfera do planeta. Professor, e as estrelas? As estrelas morrem mesmo? Quanto tempo elas vivem até morrer? As estrelas têm um ciclo de vida que depende da massa. O Sol, vamos começar com o Sol, a nossa estrela. É a única estrela que a gente tem a pretensão de conhecer um pouquinho melhor, porque ela está aqui do lado, né? O Sol vai existir durante cerca de 10,5 bilhões de anos. Existe há 4,6 bilhões. Isso é uma certeza. Tem técnicas de geofísica, de geologia, que dá para datar rochas, meteoritos. O Sol já existe há 4,6 bilhões de anos. E ele deve viver Em torno de 10. 10 bilhões. Ou seja, teremos muito Sol ainda pela frente. Muito Sol pela frente. Muitos verões ainda para viver. Mas não me pergunta para onde que a gente vai quando ele morrer, porque esse tempo é muito maior do que o tempo de evolução das espécies. Não existia nenhum mamífero na Terra há 100 milhões de anos atrás. Daqui a 5 bilhões de anos na frente, sei lá o que vai existir. Não vai ser a nossa tribo de macaco pelado, com certeza. Com certeza. E a gente vê estrela morta? Vê. O que são as estrelas mortas? O que acontece no final do ciclo evolutivo das estrelas? As estrelas de grande massa morrem de uma maneira pirotécnica. Elas explodem. São as chamadas supernovas. Os seus núcleos explodem de uma maneira dramática, mas elas são muito raras. O que normalmente acontece é que as estrelas jogam para fora todo o seu envoltório, toda a sua casca, fica só um miolinho, onde as estrelas produzem energia. Esse miolinho é um tipo bem específico de estrela chamado anã branca, existem vários por aí. Aliás, já que estamos falando de miolos de estrelas, é nos núcleos das estrelas que os elementos químicos foram fabricados. São fabricados. Quer dizer, cada átomo dos nossos corpos, do chão que a gente está pisando, o ar, o planeta, cada átomo dos nossos corpos foi fabricado no interior de uma estrela. São as únicas fábricas de átomos que existem no universo. E aí a gente pode dizer que somos farelos de estrela, então? Eu gosto de dizer que a gente é cinza de estrelas mortas. Cinzas de estrelas mortas, olha só, gente. Professor, é o que resta. Quando eu faço minhas viagens, chega nas férias, fim de semana, feriado, eu vou para a Bahia. E eu sempre acho lá que o sol é mais perto da Bahia do que de São Paulo. É verdade ou mentira isso? Que dá um calor, às vezes, que... Não, isso tem a ver com o clima. O clima tem a ver com a circulação da massa de ar. Não varia a distância do Sol. Mas tem gente que diz que, que faz mais calor... isso é um erro que as pessoas fazem, que é bem comum, que acho que a Terra está mais perto do Sol no inverno e mais perto do Sol no verão, mais longe do inverno. Não, isso é um equívoco enorme, que quando é verão aqui, é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Então, não, o que está envolvido aí é a movimentação da massa de ar quente e de ar frio e não a distância Terra-Sol. Então vamos ver o resultado da votação? Será que a gente vai conseguir um dia sair do planeta Terra, ou se precisar ir para outro planeta, Marte talvez? Vamos ver o que o auditório acha. Não. As pessoas são conservadoras. É isso, 78% não. Eu acho também que não. Já está difícil viver aqui, imagina em Marte, né? Tem uma missão dos americanos prevista para explorar Marte em meados da próxima década, lá para 2035, por aí. Mas é um grupinho muito pequeno que vai ficar lá e vai voltar, obviamente. Ninguém vai estabelecer uma colônia. A viagem é complicadíssima, porque se Marte e a Terra estão do mesmo lado do Sol, a viagem dura 6 meses. Só que, uma vez que chegue lá, tem que esperar 2 anos para que a Terra e Marte voltem a ficar do mesmo lado do Sol e eles consigam voltar. Então, é 6 meses de viagem para ir, tem que esperar 2 anos lá e mais 6 meses para voltar. E onde é que produz comida? E onde é que acha água? Isso vai longe ainda. Vai longe. O professor Roberto Costa veio aqui ajudar a gente a descobrir mais coisas sobre o nosso planeta e outros planetas, sobre a Lua. E com certeza vai voltar, se Deus quiser, mais vezes aqui para ajudar a turma aqui. Descobrir. Quem sabe na próxima a gente descobre se a gente vai para Marte ou não. Vamos ver. Muito obrigado, professor. Agradecer também ao Regis. Regis, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, sua parceria com a gente. Obrigada pela ajuda. Desbravadores do Planeta hoje, falando realmente de planeta, né, João? De Lua, de Sol e tantos avanços que a gente tem feito aí com o Observatório ALMA, no Atacama,
no meio do deserto, né? Muito bacana a gente poder entender um pouco mais sobre o que acontece no céu e tem muita coisa ainda para ser descoberta. Eu fiquei pensando, Anny, se pudesse, se tivesse a chance para dar uma viajada, passar um fim de semana, um feriado em Marte, você teria coragem ou não? Eu não, eu prefiro ficar, sabe aonde, João? Deitadinha no meu castor, fim de semana inteiro. Volta no palco do Faustão, ou será que a gente está em Nova York? Ou talvez na Broadway, João, porque hoje a gente vai transformar esse palco aqui na Broadway, gente, que está em cartaz em São Paulo, uma peça chamada Um Dia na Broadway, que reúne os 10 melhores espetáculos ou os 10 melhores musicais da Broadway, com aqueles melhores momentos. O diretor do espetáculo veio falar com a gente também, é o Billy Bond, que é italiano, já tem mais de 60 anos de carreira. Tudo bem, Billy? Seja muito bem-vindo. Eu quero te perguntar, como que surgiu essa ideia de trazer um pouquinho da Broadway aqui para o Brasil? Basicamente se trata... Quando o pessoal vai para a Broadway, vai assistir os musicais e ele assiste o original da Broadway, correto? Esse original é cantado em inglês e tem que assistir um espetáculo inteiro para poder assistir a melhor parte do musical. Simplesmente estamos trazendo para vocês, aplausos, trazendo para vocês o melhor dos musicais, as melhores músicas com um plantel, uma equipe fantástica de bailarinos e cantores. Maravilhoso. Então, ó, não vamos conversar muito mais, não. Vamos ficar aqui do ladinho? Vamos ficar aqui do ladinho, Billy? Porque a gente tem muita coisa para mostrar. Vamos para lá que tem que entrar o povo aqui para ninguém ver. Exato. Tá? Agora, que ideia genial. Imagina, você não precisa assistir o espetáculo inteiro só para ver o melhor momento. Aqui, gente, estão os melhores momentos. Peraí, pode entrar já? Pode entrar. Pode entrar, pode gente. Entrar, por favor, galera. se coloquem no lugar. Aqui, ele é Obrigado. diretor, tá vendo? Já... Temos um diretor aqui no palco que manda e desmanda, tá vendo, João? Como você aguenta ela? Não, tem que ter paciência, né? É muita, né? Mas aí já te pergunto pro senhor, porque... Senhor? Senhor, não. Senhor, nada. Por respeito, De novo, começa de novo, vai. queria perguntar pra você... Melhor? Melhor. Melhor. Aplausos. Aplausos. Já é difícil ser diretor, porque elenco você sabe como que é. Vai dar de uma peça. Você tá sendo diretor de 10 peças. É difícil Sou ou não? diretor de uma que tem 10 peças juntas em uma. Mas continua... Mas continua sendo 10. Mas você tá bom, saiu o pai, né? Saiu o pai. É isso. Aplauso pro Faustão que tá em casa. Tá lá assistindo a gente. Mas, ó... Espero que esteja assistindo, né? Tem que estar, né? E o primeiro musical conta a história de uma babá praticamente perfeita. Com vocês, Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. When trying to express oneself, it's frankly quite absurd to live through lengthy lexicons to find a perfect word. A little spontaneity keeps conversation keen. You need to find a way to say precisely what you mean. Supercalifragilisticexpialidocious. If under the sound of it, it's something quite atrocious. If you say it loud enough, you're always so precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Hum-diddle-diddle-diddle-lum-diddle-lie. 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 When Stone Age men were chanting, simply granted would apply. Now if they heard this word, they might have used it once or twice. I'm sure Egyptian pharaohs would have grasped it in a jiff. That every single pyramid would vanish hieroglyph. Ow! Supercalifragilisticexpialidocious. Say it at wild animals will not seem so ferocious. Anthem flourished in its oracle composure. Supercalifragilisticexpialidocious.
expialidocious. Hum diddle little little lum diddle lie. 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 Tourists who have carved it on their mighty Mona Lisa. The ancient Greeks of Sergia would have used it in their myths. I'm sure the Romani are only under the abyss, because those Latin scholars never heard a word like this. Supercalifragilisticexpialidocious. If you say it softly, the effect can be obnoxious. Check your breath before you speak in case it's halitosis. Supercalifragilisticexpialidocious. Hum diddle little little lum diddle lie. 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 So when the cat has got your stone, there's no need to dismay. Just summon up this word and then you got a lot to say. Pick out those 18 consonants and 16 vowels as well, and put them in an order which is very hard to spell. SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS. Oh, CIOUS. It's very hard. I know. Here we go. Supercalifragilisticexpialidocious. Fingers on the sound of fingers, something quite atrocious. If they say it loud enough, you'll always so precocious. Supercalifragilistic, supercalifragilisticexpialidocious. Mary Poppins com vocês. Que sensacional. Billy, importante destacar que, gente, é absolutamente tudo igual como na Broadway, como nos Estados Unidos, figurino, eles cantando em inglês, é exatamente assim. Se eu for para Broadway, eu vou ver assim. Não, é melhor você ir no Teatro Claro, Com certeza. que estamos em temporada, que nós precisamos do dinheiro dela, né? É isso. É melhor. E vocês também, né? Todo mundo no Teatro Claro, sexta, sábado e domingo, né? Por favor, né? Olha aí, vai ter muito mais, Não vai embora ainda não, viu? Não. É até Agora, o dia 29 de julho que vocês estão lá. Até o dia 9 de julho. 9 de julho. no Teatro Claro. No Teatro Claro. Agora, Billy, a gente sabe que nos Estados Unidos, na Nova York, tem uma rua chamada Broadway. Eu queria que você falasse por que uma rua se transformou nessa chancela, nessa assinatura de musical com qualidade. Difícil. Que essa pergunta, né? É. Meu Deus. Primeiro, chama Broadway porque chama Broadway, ponto. É, ponto. 2, Broadway é uma rua que fica em Nova York, onde estão todos os grandes teatros. Se concentra em Nova York, e nessa rua, e na Times Square, é uma avenida também, em la qual se encontram todos os grandes teatros. Mais de 3 milhões de pessoas viajam a Nova York para fazer o esporte favorito, que é assistir os grandes musicais da Broadway. É lá onde ficam todos os grandes. Fica Mary Poppins, fica o que vocês vão ver já já, e muitos mais. Mary Poppins, filme, estreou na Disney em 1964. Na Broadway, já 2006. Está passando de geração para geração e é sempre uma história atual, né? É sempre uma história que encanta o público. Sim, o americano tem essa virtude, né?
de fazer temáticas internacionais e populares e, digamos, familiares, né? E eles, quando acertam um sucesso, como o Fantasma da Ópera, Mary Poppins, Rei Leão, por exemplo, são peças que duram 10, 15, 20 anos em cartaz e, como falei antes, mais de 3, 4 milhões mensuais visitam Nova York para ver esses musicais. Você pode ver eles no Teatro Claro, que é muito mais perto e muito mais barato e não tem que pagar passagem. Sextas, sábados e domingos até o dia 9 de julho. Você vai? Eu vou. E você? Também. Uma história que dispensa a apresentação. A Bela e a Fera. Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, never a surprise, never asked before, ever just as sure as the sun will rise. Tale as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the A Bela e a Fera, uma das músicas mais interpretadas de todos os tempos. Difícil quem não conhece essa junto música. com o Mágico de Oz, Over the Rainbow, são as duas músicas mais interpretadas na história. Interpretadas e cantadas por cantores de rock, de samba, de tudo. Até samba tem essa música. Billy, essa é uma história que já existe há muito tempo, né? De 1740. Ela foi mudando do início? A história inicial, todo mundo acha que a Bela e a Fera é da Disney, mas na realidade Disney fez uma adaptação de grande porte, com muita produção, mas na realidade a peça é um livro escrito por uma francesa em Madame de Villeneuve. 1700. Certo? Madame de Villeneuve. O livro foi adaptado por Disney em grande escala pela primeira vez. Mas existem muitas versões da Bela e a Fera. Existem versões em francês,
interpretações diferentes, mas todas têm a mesma história de amor, como tenebrosas dos próprios personagens. Mas, obviamente, ao público mostram sempre a cara bonita do amor. Ah, eu prefiro assim. Billy, qual a origem dos musicais? Quando que começaram os musicais, assim, que a gente conhece hoje? Tem uma pessoa que chama Cohen, certo? Que é em 1700, tem uma estátua na Times Square, tem uma estátua que é de Mr. Cohen. Mr. Cohen inventou a ópera popular. Originalmente, todo mundo cantava ópera. Lá, lá, lá. Mas ninguém ia no teatro, certo? Era uma porcaria aquilo lá, muito chato e tudo mais. Aí, o que eles fizeram? Fizeram uma ópera com música popular, com temática popular. Aí nasce o grande musical, como nasceu os grandes musicais, em 1827. Mr. Cohen se chama. Tem uma estátua na Times Square. E assim começou. E assim a gente segue agora, gente. Vamos lá. Todo mundo pronto aqui, porque agora chegou a hora de uma história com muito crime, paixão, traição, morte, tudo isso regado a muito jazz. Com vocês, Chicago. Come on, baby, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna bruise my knees and roll my stockings down. And all that jazz, sorry, okay, I know a whoopee spot where the chin is cold, but the piano's hot. Just night, oh, I've got a bridal hall, and all that jazz. And all that sleek hair and mailbagger shoes. And all that jazz I hear that father did is gonna blow the blues. And all that jazz, on, I wanna buy you about some aspirin out of Niagara. Please shake up my once and brand new start to do that jazz. Whoopee. And all the time. Oh, and all that jazz. The water sparker got no. Oh, mother blood, I got no with me. Oh, baby, sweet for all that jazz. Find a blast, playing fast and loose. And all that jazz. Right up here is where I store the sheets. And all that jazz. Come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet you lucky Lindy never feel so high. In the stratosphere, I could hear the sea. For all that Chicago no palco do Faustão na Band. Billy, Chicago é o musical que está há mais tempo em cartaz na Broadway. Tô É certo? verdade, Uma das junto mais... com o Fantasma da Ópera e o Fantasma da Ópera. São os que mais tempo duram na Broadway. Anos e anos e anos e anos.
Ou seja, história de crime, de traição, de morte, de sangue. Sempre faz sucesso, De né? amor também, né? Porque é uma história de amor, né? Você acha que De sexta, sábado e domingo no Teatro Claro. No Teatro pelo amor de Claro, Deus, não né? podemos esquecer. Que meus filhos precisam comer, hein? até Obrigado. dia 9 de julho. Até dia 9 Pode de ir lá. julho. E eu quero saber o seguinte: você acha que o Chicago, a história de amor, é mais verdadeira que a da Bela e a Fera ou não? Nenhuma das duas. Tudo mentira. Tudo mentira. Por isso que tá só no musical, Só no musical, mas no teatro tudo pode ser possível. tudo é possível. Né? Vem assistir Mas a será que não tem verdade. gente que sai do teatro acreditando que aquilo é verdade na vida? Que dá Todo pra seguir? mundo sai do teatro acreditando, porque o teatro tem essa magia de contar as histórias com toda essa fantasia e toda essa coisa linda que tem a luz, a música, as danças. Tudo que o teatro tem, que o teatro tem uma coisa, que o teatro está em 3D. O teatro está em 3D. A televisão está em 2D. Não existe a proximidade que tem o teatro e a fantasia e a coisa bonita que tem o teatro, porque ele é ao vivo. Não pode se passar na televisão a emoção que a gente passa no palco ao vivo. Agradecemos muito os aplausos de vocês. Muito obrigado. Mas venham assistir a peça no Teatro Claro, que vocês não vão se arrepender. É só um aperitivo do que alguém pode assistir que for no teatro. Sim, sim. Bem. Falou pouco e falou bem. Parabéns. Esses aqui são 3, 4 musicais. Tem um roteiro, tem um guion, tem um script. Tem uma história muito engraçada, um casal que vai para Estados Unidos e se perde, as crianças. É muito divertido para a família, mas tem mais de 10 musicais disso. Você está vendo só aqui um antipasto, digamos, em italiano. Tadinha, só para dar mais fome ainda para assistir, né? Com vocês, uma peça que já ganhou 8 prêmios, como se fosse um Oscar da Broadway, Cats. Turn your face to the moonlight. Let a memory lead you. Open up and dream. If
till cold smell of morning. The streets will limp dice. Another night is shorter. Another day is touch me. It's so easy to live here. All alone with the memory of my days in the sun. If you touch me, you understand what happiness is. E essa foi a representação da peça Cats pelo diretor Billy Bond. Billy, a Cats é uma apresentação, uma peça muito dramática, né? É mais difícil ou é mais fácil de representar isso aqui? Olha, o diretor, autor ou guionista da peça é muito engraçado porque é muito difícil fazer uma peça que fala de gatos. E, na realidade, o cara tem muita imaginação para poder fazer um espetáculo que só são gatos, certo? Um monte de gatos, certo? E tem toda uma situação por animais, na realidade, representados, obviamente, por seres humanos, mas são animais. Então, a história é muito intrincada e é muito curioso o formato que esse cara descobre para fazer o Cats. Ele é o maior sucesso de todos os tempos, junto com o Fantasma da Ópera e musicais como Fantasma da Ópera, como Miseráveis, esses musicais. É um musical de grande sucesso na Broadway. Só lembrando que, gente, aqui a gente está apresentando 5 grandes musicais da Broadway. Na peça que está em cartaz no Teatro Claro, aqui em São Paulo, até o dia 9 de julho, sexta, sábado e domingo, você tem a oportunidade de assistir muito mais musicais. Então, assim, é só uma amostrinha. Agora eu fiquei na dúvida o seguinte, a preparação desses atores foi um negócio incrível também, né? Quanto tempo eles demoraram para se preparar para essa peça de teatro? Há muitos anos atrás, lá pelo ano 2000, o Brasil não estava preparado para esse tipo de shows de musicais, porque não se conhecia o gênero, não é porque Sim. o Brasil não tenha talento. E o Brasil tem um talento nato para cantar, o Brasil tem uma musicalidade que o peruano não tem, que o argentino não tem, que o italiano não tem. Tem uma musicalidade no sangue, né? O brasileiro tem aquilo, mas fazer musicais não era muito costume, porque era uma coisa meio de ópera, era meio rara. E no ano 2000, a gente estreou no Teatro Abril o primeiro grande musical, que obviamente no primeiro a gente trouxe mais de 150 americanos e tudo mais. Montamos com cenários de americanos e vieram os ingleses e montamos o primeiro, que foi Les Misérables. Uma peça fantástica que abriu o caminho aqui no Brasil. Lembro muito bem das primeiras audições para conseguir cantantes, que não tinha cantantes deste gênero. Mas a gente fez uma audição popular, chamamos ao povo a vir cantar. E nesse mais de 1.500 pessoas, que a audição foi naquele teatro que estava teu pai, que era o Zácaro, o velho Zácaro. Fizemos lá, que chamava Teatro Ópera. Fizemos a audição e vieram mais de 1.000 pessoas. Entre essas 1.000 pessoas, mais de 50 ou 60 cantavam deste jeito, certo? Não eram cantores profissionais. Com o tempo,
o 60% do mercado de cantores e profissionais de musicais do Brasil saíram dessa primeira cepa. E o cantor de musical, na verdade, até mesmo de teatro, ele canta de uma forma diferente de um cantor comum ou não? Sim, canta bem diferente. Ele tem que treinar, digamos, tem um treino, certo, de cultura de ópera. Tem que ter potência, vibrato, tem uma série de coisas que, digamos, um artista mais popular não poderia cantar essa obra aqui, né? Obviamente, são músicas mais populares que requerem outro tipo de técnica, não depreciando outro tipo de música, outro tipo de música. Mas isso aqui necessita ter uma técnica e um treinamento muito forte, tem que estudar muito. Então vamos ver o último musical da noite, que tem como pano de fundo o medo e a miséria. Os Miseráveis. One day more, another day, another destiny. This never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time. One day more. How can I live in your apartment? One day more. Will be words away. And yet, with you, my war has started. One more day alone, my own. Will we ever meet again? One more day with him that carries. What a life I might have known. I swear I will be true. But he never saw me there. One more day before the storm. I follow as she goes. At the barricades of freedom. When the ranks begin to fall. If you take a place with me. One more day to revolution. We'll win the pot in the butt. We'll be ready for these schoolboys. They will wrap themselves with blood. Never, never look, but there's a free for all. Give a little tea, there's a little touch. Closer than I got us, only one is mine. One day to a little beginning. It's a kind of freedom. Os Miseráveis com vocês aqui no palco do Faustão na Band. Esse musical, gente, que está em cartaz em São Paulo, Um Dia na Broadway. Fica aqui já o nosso convite, né? Eu já estou também chamando todo mundo, que eu estou encantada
Que sensacional, Billy. Que coisa maravilhosa que você fez. Um aplauso para eles são... Ô, Billy, não tem idade, então? Pode ir criançada? Ou como é que é? Esse espetáculo da Broadway são para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive as crianças, como você. Ah, eu vou, então. E Os Miseráveis é uma peça tão atual ainda, né? Que tem esse pano de Sim, fundo. ela né? ainda está em cartaz nos Estados Unidos e aqui, se você quiser ver ela aqui no Teatro Claro, sexta, Melhor e sábado e mais domingo, barato. melhor e mais barato. Não Fica precisa nem bem pagar perto. passagem, né? É. Agora, tem muita gente envolvido nesse musical, né? Sim, na realidade, o que você vê aqui é só o pessoal que põe a cara do espetáculo. Mas eu queria aproveitar para agradecer a todo o pessoal que está atrás desse tipo de espetáculo, que são todos os técnicos. Aproveitar também o aplauso para os técnicos do canal, que ajudaram muito a poder fazer isto, a nossa produtora Andrea e, obviamente, a vocês dois. Obrigado. Billy Obrigado Bond, você, diretor do musical, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos vocês que vieram até aqui mostrar o trabalho lindo. Parabéns. Billy, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Billy. Tamo lá. Obrigado, gente. E é isso, galera. Até amanhã. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Beijo, obrigada por ficarem aqui com a gente ao longo dessa noite toda de quinta-feira. Beijo, gente. Até amanhã.